Graça e paz, eu sou o pastor Júlio, seja bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo. No vídeo de hoje vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo, é um assunto também de suma importância de todos os cristãos, todos aqueles novos convertidos e todos aqueles que já estão há algum tempo na caminhada com Cristo. É um assunto também muito polêmico porque existem algumas linhas de raciocínio que acreditam de formas diferentes e a maioria delas são pautadas na Bíblia Sagrada. Então fica um pouco confuso para algumas pessoas entender realmente o que se trata o batismo com o Espírito Santo. E eu queria pedir para você que é novo aqui no canal, se inscrever, deixar seu like aqui embaixo, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém, esse vídeo pode estar ajudando outra pessoa e pode estar tirando a dúvida de outra pessoa, assim como eu creio que tem te ajudado. Eu trouxe nada mais nada menos do que algumas perguntas que já fizeram para mim, que eu já vi pessoas serem indagadas com essas perguntas e não souberam responder essas perguntas. Eu mesmo, antes de me dedicar aos estudos, antes de me dedicar a aprender realmente e entender quais são os principais assuntos, que é de importância de nós cristãos, também tira muita dúvida e esse era um dos assuntos que eu ficava fascinado com um tanto de informação e infelizmente muitas informações não são verdadeiras, então acabamos aí tendo essa falta de informação verídica, porque muitas pessoas que tentam falar sobre esse assunto, tentam dominar o assunto, não estão falando pautadamente na Bíblia Sagrada. Então esse vídeo, como todos os outros estudos, ele é pautado na Bíblia Sagrada. Tudo que eu vou trazer aqui é o que está na Bíblia Sagrada e é a opinião da Bíblia. E a primeira pergunta desse vídeo, que é batismo com o Espírito Santo? É evidência de um novo nascimento. O que nos une ao corpo de Cristo, o selo da regeneração que nos capacita a viver em santidade. É o Espírito que nos capacita com os dons para a obra ministerial. Então, o batismo com o Espírito Santo é o selo que nos une ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, quando eu ou você aceitamos a Cristo, temos uma conversão verdadeira, nós somos selados com o batismo com o Espírito Santo. E diferente do que muitos pensam, o batismo com o Espírito Santo não é somente na evidência dos dons do Espírito. Então, para responder a primeira pergunta, o batismo com o Espírito Santo é o selo que está presente na vida de todos os cristãos. Não é na vida de um ou outro. Todos aqueles que são cristãos verdadeiros, que tiveram uma conversão verdadeira em Cristo, são selados com o Espírito Santo. Ainda que um dom espiritual não esteja evidente na vida dessa pessoa, mas ela sim, ela é selada biblicamente pelo Espírito Santo de Deus. Pergunta de número 2. Para quem é o batismo com o Espírito Santo? Será que é para algumas pessoas especificamente ou para todas? Sim, o batismo no Espírito Santo é para todos. Porém, para todos que aceitarem e reconhecerem que Jesus é o único e suficiente Salvador. Então, o batismo com o Espírito Santo é um batismo que é feito para todos, Todos que quiserem, todos que aceitarem. Então, ele é um batismo que, se você observar, é um batismo condicional. Precisa primeiro ter a ação de crer, acreditar em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aí sim você é selado com o batismo no Espírito Santo. Então todas as pessoas, não importa quem sejam, não importa o que fizeram, tiveram realmente uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, e crerem que Jesus é o Cristo, o único e suficiente Salvador, já são batizados com o Espírito Santo, recebem o selo da marca da promessa de Deus. Então o batismo é para todos que crerem em Jesus como Cristo e Salvador do mundo, único e suficiente. Próxima pergunta está atrelada a essa pergunta anterior. Quando acontece o batismo com o Espírito Santo? Quando se aceita a verdade do Evangelho de Cristo. No momento de uma conversão genuína. Quando falamos de conversão, meus amigos, estamos falando de uma mudança de direção, literalmente. Assim como eu falei no outro vídeo sobre salvação, quando falamos sobre conversão de uma pessoa, se você dirige, você vai entender, quando você faz uma conversão, você está mudando a direção do seu veículo. E a nossa vida nada mais é do que isso. Quando nós nos convertemos a Cristo, estamos tirando a nossa vida do caminho da perdição, do caminho do mundo ao qual nós andávamos antes, e estamos nos direcionando ao caminho de Cristo.
Então, conversão se trata realmente disso. E quando temos uma conversão genuína na palavra de Deus, em Cristo Jesus, então recebemos o batismo com o Espírito Santo. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Já parou para pensar nisso? Quem é o indivíduo ou o ser que batiza alguém com o Espírito Santo? Essa resposta, ela está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 11. Olha que interessante. Eu os batizo com água para arrependimento. Aqui quem está falando é João Batista, o profeta. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O profeta João Batista estava se referindo ao Senhor Jesus Cristo, porque ele disse, eu batizo vocês hoje com este batismo de água aqui, para arrependimento dos seus pecados. Mas eu não tenho esse poder de batizar com o Espírito Santo, mas vai vir um que vai fazer isso. É ele quem batiza com o Espírito Santo. A resposta é simples e clara, meus amigos. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem dá o batismo, aquele que se converte, aquele que crê e aquele que decide andar em santidade, aquele que é regenerado pela sua poderosa palavra. E uma pergunta que eu acho que você já deve ter feito para você mesmo é: como eu sei que eu sou batizado? Como eu sei que eu recebi esse batismo, né? Mesmo você já entendendo que a partir do momento da sua conversão genuína, você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, mesmo assim, muitas vezes, pode ser que anteriormente a esse vídeo, você deve ter se perguntado, como que eu consigo saber que eu já sou batizado ou que eu fui batizado? E biblicamente existe uma resposta muito direta para isso. Ela está lá em Romanos capítulo 8, versículo 16. Está escrito: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando para os cristãos na igreja de Roma qual o espírito que eles receberam. E ele fala que vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem com medo. Vocês receberam o espírito que os torna filhos por adoção. Então o próprio Espírito Santo testifica ao seu espírito, ao meu espírito, individualmente e nos faz entender que nós nos tornamos filhos de Deus. Logo então, essa é a evidência mais prática, mais direta, a qual o Espírito Santo nos dá e individualmente nos mostra que somos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Mas você percebeu que em Mateus capítulo 3, versículo 11, eu li e que João Batista está falando que quem é que vai batizar, que é Jesus Cristo? Você percebeu que no final ele fala que Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo? Essa expressão de batismo com fogo é uma expressão muito difundida entre os cristãos. É um assunto muito polêmico, porque muitas pessoas aderem esse batismo com fogo com um batismo diferente do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, muitas pessoas entendem que João Batista aqui, e para deixar claro, essa citação ela aparece duas vezes na Bíblia Sagrada. Uma aqui em Mateus e outra em Lucas, que é a mesma citação de João Batista, falando do batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Porém, muitas pessoas não entendem claramente o que significa esse batismo com o Espírito e com fogo. E para isso é necessário que nós venhamos entender o que significa o fogo na Bíblia Sagrada. E quando eu falo na Bíblia Sagrada, não é no Novo Testamento, é na Bíblia inteira. Qual é o significado ou a indicação de fogo? O que significaria fogo para nós, ou para os personagens bíblicos, ou para todos aqueles que tiveram uma experiência, enfim. E o fogo na Bíblia Sagrada, ele significa três coisas: poder, destruição e purificação. Aí você está falando, pô, como assim? Batismo com o Espírito Santo e com fogo? Realmente, se você não analisar realmente, você fica com um pouco de dúvida sobre esse assunto. Mas é necessário você parar e entender. E aqui é muito claro. O batismo, então, com fogo, ou seja, o fogo na Bíblia, poder, destruição, purificação. E para os crentes, esse batismo com fogo, que é o mesmo poder, destruição e purificação, para os crentes é purificação, santificação e salvação. Então o que eu quero deixar claro aqui é que o batismo com o Espírito Santo e o com fogo ele é para todos. Porém, para os crentes, ele vai gerar purificação, santificação e salvação. Para os descrentes, ele vai gerar destruição e condenação eterna. Como que eu estou, da onde eu estou tirando esse argumento? Simples. Porque a Bíblia Sagrada diz que, a Bíblia Sagrada indica que o fogo, biblicamente, significa poder, destruição e purificação.
Quando nós pegamos o exemplo de um ourives, ou seja, uma pessoa que vai tratar o ouro ali, que vai preparar aquele metal precioso, nós pegamos o mesmo exemplo do Senhor Jesus aqui. Porque o Senhor Jesus ele nos chama, né, pecadores, sujos, imundos, com práticas, com muitas coisas que fizemos e ainda fazemos, infelizmente, por causa da nossa natureza pecaminosa. Então Jesus nos purifica com o seu fogo. E este fogo que purifica o crente, ele destrói o descrente. Por quê? Porque aquele que resolve acreditar e acreditar a sua fé em Cristo, ele é purificado, ele alcança a santificação e após isso a salvação. Mas aquele que despreza a lei de Deus, despreza a palavra de Deus, não quer ter um encontro com o Senhor Jesus, aquele que é descrente ao Senhor, a única função do fogo, o único objetivo do fogo na vida desse descrente é a destruição. Porque o fogo ele vai alcançar a vida dos dois grupos de pessoas, dos crentes e dos descrentes. Mas o que nós queremos entender aqui é para qual função o fogo vai agir na vida de um e na vida de outro. Então, para o cristão, santificação, purificação e após isso, salvação. E para o descrente, destruição para a eternidade. E essa é a realidade de quando João está falando do batismo com fogo. Lembre-se você que as pregações de João Batista nunca eram pregações muito melosas, muito carinhosas, não é mesmo? João Batista era o profeta que pregava chamando as pessoas de raça de víboras. Então João estava anunciando o caminho assim como foi predito no profeta Isaías, aquele que iria preparar o caminho para o Senhor. E após João Batista falar isso aqui, no dia seguinte o Senhor Jesus aparece e ele fala: "Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Então aqui João Batista está deixando claro, olha, eu estou batizando vocês aqui porque vocês estão se arrependendo dos pecados, mas eu vou deixar bem claro para vocês que vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E esse fogo, para quem crer, vai ser santificação, purificação e alcança a salvação. Porém, para quem não crer, simplesmente destruição para a eternidade. Então esse é o batismo central com fogo. Essa é a realidade do batismo com fogo. Não está relacionado a nada místico, né? Infelizmente nós queremos mistificar coisas simples, mas a Bíblia Sagrada ela é bem direta e ela nos mostra que não é algo místico e sim algo direto, algo que ele está nos mostrando que esse batismo é para a nossa purificação, é para que nós venhamos alcançar a plena regeneração que só o Espírito de Deus pode nos dar. Qual é o objetivo do batismo com o Espírito Santo? Já o objetivo desse batismo, afinal de contas? O batismo com o Espírito Santo é para ser guiado pela verdade e convencido do pecado para arrependimento e salvação das nossas almas. Então o batismo é aquilo que nos faz ser guiado pela verdade do Evangelho de Cristo. Ou seja, você não recebe a verdade uma vez só e fica por isso, não. Você recebe a verdade. Ao decorrer da sua vida e da sua caminhada, você vai andando por essa verdade bíblica que é o Evangelho de Cristo, aquele que regenera, aquele que te salva, aquele que te transforma. E aí então alcançamos o arrependimento para a salvação das nossas almas. Então, meus irmãos, o principal objetivo do batismo com o Espírito Santo, muitas pessoas têm erroneamente esse pensamento, não é trazer os dons para a igreja. O objetivo do batismo não é para todo mundo falar em línguas estranhas, não é para todo mundo profetizar, não é para todo mundo pregar, curar, fazer dom de maravilha, não é isso. O batismo com o Espírito Santo, o principal objetivo é para que nós venhamos andar na verdade bíblica de Cristo. E quando estou falando disso, estou falando disso aqui, ó, Bíblia Sagrada. Estou falando da palavra de Deus. O objetivo do batismo é nos fazer andar até o fim de nossa vida ou até a volta de Cristo, nós venhamos andar na verdade bíblica e venhamos nos arrepender diariamente dos nossos pecados, dos nossos erros. Então esse é o objetivo central do batismo com o Espírito Santo nas nossas vidas. Agora que você já entendeu os principais pontos sobre o batismo com o Espírito Santo, e eu tenho certeza que agora você vai conseguir ter convicção do batismo que você recebeu no Espírito Santo e também ajudar outras pessoas que tiverem dúvidas sobre esse assunto. Lembre-se, se você parar para observar, você vai ver que é o assunto mais duvidoso na vida de muitos cristãos. E eu espero que a partir desse vídeo aqui em diante, você já não tenha essa dúvida consigo e já siga ali tranquilo com a certeza do seu batismo e do seu selo com o Espírito Santo. Mas eu queria trazer uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que os discípulos, eles não foram batizados com o Espírito Santo no Pentecostes?
Isso mesmo. Em Atos 2, quando vemos ali o agir do Espírito Santo e descer como línguas como que de fogo, e eles falaram em outras línguas e falavam das maravilhas de Deus, não foi especificamente naquele momento que eles foram batizados com o Espírito Santo. Isso mesmo. E eu vou te mostrar aqui na Bíblia Sagrada. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 21 e 22. Olha que interessante. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então foi esse exato momento que os apóstolos e discípulos, eles receberam o Espírito Santo de Deus. Foi o próprio Senhor Jesus que soprou o Espírito Santo neles. Então eles receberam o Espírito Santo pessoalmente com Jesus. Não foram em Atos 2, por exemplo. Em Atos 2, que é o dia de Pentecostes, ali quando o Espírito desce com línguas como de fogo, ali eles receberam o revestimento do poder do Espírito para exercer o ministério da pregação. Então foi em Atos 2 que eles receberam esse revestimento de poder do Espírito para assim pregar o Evangelho de Cristo em todas as nações e a todas as criaturas. E aí, você sabia disso? Pois é, a Bíblia Sagrada, como eu sempre falo, ela é o manual do cristão. É nela que você tem que meditar dia e noite. É nela que você tem que investir o teu tempo. E para concluir este estudo aqui, você sabia que uma pessoa que ainda não exerce um dom visivelmente, ela já foi batizada com o Espírito? Muitas pessoas acham que somente são batizados com o Espírito Santo quem fala em línguas, quem profetiza, quem prega, quem tem dom de cura, dom de maravilha, os dons que Paulo fala em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12. Mas não. Realmente o batismo ele é o selo daquele que crê em Jesus e coloca nele toda a sua fé e crê que ele é o único e suficiente Salvador. Então, a partir de hoje, não acredite somente que pessoas que estão ali com seus dons sendo evidenciados diante de todos, que são apenas estes que são batizados. Muito pelo contrário. Todos que estão ali junto com você, dizendo que Jesus é o Cristo, glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso, esses já foram batizados por Deus. Porque eles só podem dizer que Deus ele é o Cristo Todo-Poderoso, o verdadeiro Salvador, se realmente receberam o Espírito Santo de Deus. O objetivo, então, dos dons é ajudar as pessoas que estão ali no ministério, que estão ali congregando com você especificamente. E isso, Paulo deixa bem claro na primeira carta, segundo os Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Olha que interessante que Paulo fala para eles. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, Paulo está deixando bem claro que os dons do Espírito, os dons visíveis que Deus age através das pessoas ali no ministério, é para o bem comum das pessoas. E aqui também, no versículo 11, ele fala praticamente a mesma coisa, mas ele deixa claro de outra forma. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente como ele quer. Então, realmente, os dons espirituais, eles são para a edificação da igreja. Então, não é para o fulano, para a fulana ser mais conhecido, ou ser mais visto como mais santificado, ou ser visto como um super crente, não. O objetivo dos dons espirituais que são evidenciados ali no ministério é para a edificação de um bem comum, ou seja, para todas as pessoas que estão em volta ali. Então, se não for para a edificação, não está sendo algo produtivo e útil, e não estará levando a glória de Deus para aquelas pessoas. Então lembre-se, você já foi batizado com o Espírito Santo. Você já tem o selo do Espírito na sua vida, porque você crê que Cristo, ele é o único e suficiente Salvador. E aqui eu não falo de religião, eu falo abertamente a todos. Todos aqueles que acreditam em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você já recebeu o batismo, você já é selado com o Espírito Santo de Deus. Que a partir de hoje você não tenha nenhuma dúvida mais sobre esse assunto de batismo com o Espírito Santo.
O que você achou desse vídeo? Deixa seu comentário aqui embaixo para esse novo formato de estudo aqui. Estamos sempre mudando a forma, mas o que importa é estarmos falando da verdadeira palavra genuína do Todo-Poderoso. O que importa aqui é que nós venhamos alcançar e avançar, sendo edificados dia após dia, usando o nosso manual do cristão, que é a Bíblia Sagrada. Que Deus possa te abençoar. Peço a você novamente, compartilhe esse vídeo com alguém, deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu comentário. Isso vai me ajudar aqui ao algoritmo do YouTube entender que este conteúdo é relevante e vai multiplicar e compartilhar com mais pessoas. Esse vídeo aqui pode ajudar a tirar dúvida de outras pessoas. Que o Senhor Jesus possa te ajudar na sua caminhada e que todos os dias você venha ser cada vez mais parecido com Ele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.